vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP, do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom retorno. Bom dia que nos acompanha. Muito obrigado, Wagner. E retornando já com aquela que foi a notícia do dia de ontem, o pedido de exoneração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O Salles que tem sido, um tema constante das suas participações aqui, Wagner, e não exatamente pelo aspecto positivo da gestão dele diante do Ministério do Meio Ambiente. Como é que você analisa essa saída, Wagner? Veja, Glauco, em termos ambientais, né, a gestão do ex-ministro Salles foi realmente uma catástrofe, foi marcada aí por uma série de retrocessos e, na verdade, vão levar aí o Brasil a uma situação muito difícil. Nós vamos demorar muito para reconstruir tudo que ele conseguiu destruir nesses 2 anos e meio. Poderia lembrar, por exemplo, toda a reestruturação do CONAMA, né, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que desde a época da ditadura, veja você, tinha uma formação muito mais plural, muito mais diversa, contemplando diversos setores da sociedade, que ele não conseguiu, ele mexeu com isso tudo, diminuiu muito a participação na sociedade civil, por exemplo. Poderíamos lembrar toda a dificuldade que ele alegou para não usar o recurso do Fundo Amazônia, logo no começo da gestão, envolvendo aí Noruega, envolvendo também a Alemanha. Poderíamos lembrar também a remoção de servidores do IBAMA, que estavam à frente no controle de desmatamento, e à medida que eles avançavam em investigações, eram removidos, né, saíram, transferidos de atividade, vistas gordas para ações de madeireiros, enfim, a lista infelizmente é grande, e você tem razão, nós tivemos a oportunidade nesses 2 anos e meio de acompanhar de perto, né, lamentavelmente, essas ações. Né? Ele conseguiu também gerar uma mobilização fundamental, foi a primeira vez que ex-ministros do meio ambiente se reúnem para fazer um documento, né, condenando as ações do ministro Salles. Aliás, essa reunião de ex-ministros aconteceu lá no Instituto dos Avançados da USP, foi a primeira, depois houve outras, né, tivemos mais situações dessa ordem. Enfim, ele conseguiu desconsiderar toda a argumentação científica, né, para ações como mudanças climáticas, controle da biodiversidade no Brasil. Foi de fato uma catástrofe, né? Agora, é preciso dizer também que ele estava à frente de uma diretriz que vem externa a ele, eu diria, né? Então, apesar de ele ser desprestigiado, quando, por exemplo, se criou o Conselho da Amazônia, né, tirando do âmbito do Ministério o controle do desmatamento, ele continuou fazendo reformas importantes, né, estruturais, eu diria, e que nesse aspecto a gestão dele é bem sucedida, ao contrário do que se diz, né? É muito ruim para nós que estamos preocupados com o interesse comum, né? Para nós que estamos preocupados com o artigo 225 da Constituição, mas para quem tem como objetivo, que é o objetivo do presidente atual, destruir as instituições do Brasil, a gestão do Salles foi bem sucedida, infelizmente. E vai nos dar realmente muito trabalho, inclusive porque o seu sucessor, né, ao que tudo indica, vem na mesma diretriz, já que ele tinha, inclusive, uma função de confiança durante o mandato do ex-ministro Salles. E quando a gente fala do legado, Wagner, foram recordes atrás de recordes de desmatamento, por exemplo, na Amazônia, também na Mata Atlântica, no Cerrado. O perfil do Twitter aqui, Biodiversidade Brasileira, colocou inclusive alguns dados referentes ao ano de 2020. Aumento de 13% no desmatamento do Cerrado, mais de 25% do Pantanal foi destruído, maior desmatamento da Amazônia em 12 anos, cerca de 11 mil quilômetros quadrados foram desmatados, né? Lembrando que a cidade de São Paulo, para efeito de comparação, tem 1.521 quilômetros quadrados, quer dizer, a gente tem aí quase 8 cidades de São Paulo sendo desmatadas em um ano, fora aumento de cerca de 30% do desmatamento na Mata Atlântica. E ontem o Ricardo Salles, na sua saída, Wagner, fez ali uma declaração destacando aquilo que ele considera positivo, né? E que duas coisas me chamaram a atenção, que foram temas, inclusive, de participações suas aqui, Wagner, que são a aprovação do marco do saneamento básico e também do programa de concessão de parques. Então, no caso, como você ressaltou, nesse aspecto a gestão dele foi bem sucedida porque ele fez aquilo que lhe foi encomendado para fazer, não? Exatamente, ele foi o executor de um plano mais amplo, né? Que foi anunciado pelo então candidato Jair Bolsonaro, né? Não há nenhuma surpresa, né? Na campanha ele dizia já que a questão ambiental não era para ser considerada e de fato ele não a considera como algo relevante.
Ele só não acabou com o Ministério do Meio Ambiente porque naquele momento houve uma grita geral. Também ele não sabia, mas deve ter sido informado depois que o Brasil depende para captar recursos externos de ter um Ministério do Meio Ambiente, então ele acabou recuando e aí foi quando emerge aí o ministro Salles na ocasião. É bom dizer, né, Glauco, que ele também é elevado à condição de ministro já com uma condenação, né, pela sua passagem na gestão do então governador tucano, o Geraldo Alckmin, né, que ele chegou a ocupar também, por um período curto, a Secretaria de Meio Ambiente, e foi condenado por uma série de ações ali também. Então, esse era o perfil de quem estava à frente das questões ambientais do Brasil. E eu diria que o que ele ressalta como positivo, por exemplo, o Marco do Saneamento, não é uma obra dele, né? O Marco do Saneamento foi um projeto discutido no Congresso, ainda que seja bastante ruim, mas é um resultado do Congresso, não teve a participação dele. Esse plano que ele fala aí, da concessão de parques, né? O Estado de São Paulo tem outros modelos, enfim, há outras situações também que poderiam ser ilustradas, né, para mostrar que o próprio projeto que ele está dizendo que aprovou também não tem lá muita originalidade, né? E para dizer que não tinha nada de bom no que ele falou, eu acho que a pauta que ele trazia da qualidade da cidade, né, a qualidade de vida nas cidades, era de fato uma pauta importante. Isso eu tenho que reconhecer. Mas que ele não avançou 1 milímetro sobre essa questão, né? Ele quis desviar o problema do desmatamento, com todos esses dados impressionantes que você apontou agora, trazendo a pauta ambiental urbana, que é sem dúvida fundamental, mas ele não avançou, né? Ele fez um exercício retórico e não trouxe nada de novo, né? Se você pegar, nós tivemos já no passado uma Secretaria de Qualidade Urbana, né? Havia um diálogo muito importante na época com o Ministério da Cidade, com o Ministério do Meio Ambiente, e tudo isso foi simplesmente descartado, né? Então ele anunciou algo que acabou não cumprindo, né? Então, de fato, foi uma gestão muito ruim, né, para a sociedade brasileira, para o interesse geral brasileiro, para quem está preocupado com aquilo que está escrito na Constituição brasileira, que é preservar o ambiente para gerações atuais e para gerações futuras, né? Nesse aspecto, ele, inclusive, rompe aí com o chamado direito geracional, que ele deve conhecer bem, já que ele é da área de direito, e não cumpriu, não deixou um legado importante para as gerações futuras e deixou, sim, muita devastação para nós que estamos aqui sofrendo aí todas as consequências do desmatamento acelerado, inclusive áreas onde não tínhamos esses indicadores, né? Você lembrou muito bem, o Pantanal passou por um processo de desmatamento jamais visto, né? Os números da Amazônia todo mês, infelizmente, quebrando recordes. Então, é um legado muito ruim, muito duro, e que vai nos dar muito trabalho para ser reconstruído. Isso é preciso ser dito, né? Já que ele mexeu, sim, há um trabalho mostrando que foram mais de 300 regulamentações alterando a estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Isso realmente vai demorar para ser consertado, mas é possível sim. Um outro artigo que eu fiz aí para o Jornal da Unicamp, eu dizia que as instituições a gente consegue arrumar, a falta de recursos a gente consegue também dar um jeito. O problema, Glauco, é que a biodiversidade que a gente perde hoje, as emissões de gás de efeito estufa que nós estamos fazendo hoje, isso não tem jeito, isso não volta, né? Nós queimamos a mata, nós perdemos informação genética, nós emitimos gás de efeito estufa e isso não tem jeito de voltar atrás. E Wagner, como você destacou, era um ministro que estava em perfeita sintonia com aquilo que pensa e deseja o governo. Inclusive, um dia antes da demissão, na terça-feira, no lançamento do Plano Safra, o presidente Jair Bolsonaro elogiou o então ministro Ricardo Salles. A gente vai acompanhar o vídeo agora. Olha, pessoal, quando alguns falam, meus prezados senadores aqui presentes aqui, prezado Ricardo Salles, você faz parte dessa história, Ricardo Salles, que o casamento da agricultura com o meio ambiente foi um casamento quase que perfeito. Parabéns, Ricardo Salles. Não é fácil ocupar o seu ministério. Por vezes, a herança fica apenas uma penca de processo. Te lamenta como, por vezes, somos tratados por alguns poucos deste outro poder, que é muito importante para todos nós. E chama atenção nessa fala, Wagner, ele falar dessa penca de processos. O ministro Ricardo Salles é investigado por crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro, inclusive um inquérito que corre, né, no STF, e muita gente interpretou essa saída como uma forma de fazer essas investigações irem, na verdade, para a primeira instância.
Muita gente às vezes pensa que o chamado foro privilegiado, né, o foro por prerrogativa de função, é algo que beneficia as pessoas, mas às vezes pode prejudicar, porque os processos correm de forma muito mais célere. Também tem isso, né, Wagner, esse componente da implicação legal que o Ricardo Salles tem ali durante sua gestão e que vai provavelmente continuar respondendo. Eu imagino que sim, né? Um processo em andamento, ele só acaba quando tem uma posição, seja ela absolvição ou condenação, né? Então, de fato, eu nem sabia desse volume todo de processo que ele estava sujeito, né? Agradeço a informação, já acompanhei alguns, inclusive, por razões de ofício, mas, de fato, isso não vai parar, né? E aí, cabe a ele agora responder essas questões. Eu diria que, em termos institucionais, que é o que, de fato, me deixa mais preocupado, o indivíduo agora ele tem que responder à justiça brasileira, né? Ele deixa um legado realmente muito ruim, uma destruição de um arcabouço que foi construído sob a luta de muita gente, sabe, Glauco? Não é algo que foi construído de um dia ao outro, né? Que começou lá na ditadura militar, é importante lembrar, né? Que avançou bastante na época da Constituinte de 88 e que depois, dos anos 90 e dos anos 2000, nós conseguimos configurar aí um quadro legislativo bastante importante, com instituições que, apesar da falta de recursos e às vezes de pessoal, conseguiam dar respostas importantes. O Brasil se tornou uma referência importante, por exemplo, com a Lei de Crimes Ambientais, com a Política Nacional de Resíduos, de Recursos Hídricos e também depois de resíduos sólidos. E tudo isso foi pouco a pouco sendo minado, né, por dentro. É o pior tipo de intervenção que você tem, né? Você começa a criar estruturas internas e aí, evidentemente, que quem vem da área do direito conhece o que é uma resolução, o que é uma norma, e a partir desse tipo de formação, ele infelizmente utilizou para criar uma série de mecanismos, né, e destruir uma série de outros que estavam aí dando conta de cumprir o compromisso com a população brasileira de manter insisto, né, manter o legado ambiental, manter o patrimônio ambiental brasileiro para as gerações atuais e para as gerações futuras. Dá para arrumar isso? Dá para arrumar, mas a biodiversidade perdida e as emissões de gás de efeito estufa não tem mais jeito. E falando do substituto do Ricardo Salles, Joaquim Álvaro Pereira Leite, ele é conselheiro por 23 anos da Sociedade Rural Brasileira, que é aquela mesma entidade que divulgou uma nota de apoio ao Salles depois que veio a público a declaração sobre a boiada. É uma entidade que achou que estava tudo bem, né, em relação àquilo que foi dito pelo então ministro do Meio Ambiente naquela reunião de abril que acabou sendo divulgada. E a família do novo ministro do Meio Ambiente, Wagner, ela disputa uma posse em terra indígena em São Paulo. Segundo, inclusive, um documento da FUNAI, capatazes a serviço da família dele destruíram a casa de uma família indígena. Isso é muito emblemático, porque a posse dele ocorre no mesmo dia, a posse não, né, porque ele ainda não foi empossado, mas a nomeação ocorre no mesmo dia em que existe a aprovação ali na CCJ da Câmara do PL 490, que é um projeto que, na prática, inviabiliza a demarcação de novas terras indígenas e também destrói aí diversos direitos dos povos originários no Brasil. Quer dizer, essa luta pela preservação do meio ambiente vai ter que continuar aí no sentido da resistência, Wagner. Certamente, Glauco, certamente. E aí não há dúvida que a participação dos povos originários, né, das comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, enfim, os caiçaras, né, todo esse conjunto diverso que a sociedade brasileira tem, como a gente costuma dizer, essa sociodiversidade brasileira, que é muito importante, ela associada à biodiversidade, Glauco, nos dá uma vantagem muito especial comparada aos demais países do mundo, porque você tem 17 países biodiversos no planeta, o Brasil é um deles, mas o Brasil tem uma peculiaridade, nós temos essa sociodiversidade. O que representa isso? Esses povos todos, essas comunidades conhecem a floresta, né? Conhecem a mata, sabem como dali extrair recursos, sejam fármacos, sejam alimentos, até fonte de energia. E nós podemos, a partir desse conhecimento associado, junto com a biodiversidade, projetar o país num modelo diferente de economia do século XXI, uma matriz sustentável, uma matriz que vai manter a floresta em pé e, ao mesmo tempo, manter o modo de vida dessas comunidades e, a partir daí, conseguir viabilizar estratégias que possibilitem, inclusive, a produção de novas tecnologias, a produção de novos alimentos, a produção de novos remédios, por exemplo, né? Isso já é possível, nós já temos experiências importantes mostrando que isso está ocorrendo e pode ser combinado. Em relação à agricultura, Glauco,
Também preciso lembrar que nós já temos experiências bem-sucedidas de manutenção da floresta em pé, né, chamado agrofloresta. Hoje já não é mais algo idealizado, né? Nós temos experiências importantes na Amazônia, no Paraná, mesmo no estado de São Paulo, na Bahia, onde você consegue produzir uma diversidade importante de espécies associada à conservação ambiental. O caso mais emblemático é o cacau na Bahia, onde você tem a produção do cacau, que é um insumo importante, valorizado no mercado internacional, inclusive, associada à preservação da Mata Atlântica. Tudo isso, né, mostra que nós teríamos, sim, possibilidade de ter uma outra inserção do Brasil no cenário internacional, né, com um modelo, na verdade, a ser vendido, né, comercializado, enfim, exportado para outros países, a partir justamente dessa combinação fundamental de sociodiversidade com biodiversidade, com a produção associada à conservação ambiental. E tudo isso foi negligenciado pelo ministro Salles e, ao que parece, né, o seu sucessor, por toda essa trajetória que você apontou, vai manter, infelizmente, esse legado triste que o ministro Salles nos deixa. Tudo indica que é um trabalho de continuidade, infelizmente. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.